Minha irmã ciumenta tentou sabotar meu relacionamento dizendo a ela que eu era um mentiroso desequilibrado, mas o que aconteceu depois foi a coisa mais satisfatória da minha vida. Eu não tinha intenção de expor dramas familiares online, mas sinceramente, estou tão irritado que não posso deixar isso passar. Aqui está a situação. Tenho minha vida bem organizada, trabalhei duro durante a faculdade, consegui um bom emprego em engenharia e mantive um perfil discreto. Nada de festas selvagens, nada de prisões, nada disso. Não sou perfeito, mas não tenho esqueletos no armário. Nos últimos 4 anos estou com minha namorada Hailey. Ela é inteligente, linda, incrivelmente divertida, e o mais importante, sólida. Ela não é do tipo que joga joguinhos nem se deixa levar por dramas. Construímos algo real, algo que a maioria das pessoas da nossa idade nem sequer sabe como começar. Estávamos falando de morar juntos neste verão, contrato assinado, comprando móveis, tudo. A vida finalmente estava tranquila até que Megan apareceu. Megan é minha irmã mais velha, e quando digo mais velha, quero dizer que ela tem agido como uma adolescente responsável nos últimos 10 anos. Casou-se com um perdedor assim que saiu do ensino médio, abandonou a faculdade, passou anos pulando entre empregos de meio período e finalmente acabou no meio de um divórcio horrível sem dinheiro, sem apartamento e sem amigos de verdade para ajudá-la. Meus pais que antes se desdobravam por ela finalmente a cortaram depois de anos atirando de apuros. Eles estavam fartos e sinceramente eu não podia culpá-los. Ela me ligou há alguns meses praticamente implorando. Eu disse que ela poderia ficar na minha casa por alguns meses até se reerguer. Coloquei limites desde o primeiro dia. Pague suas coisas, não toque nas minhas coisas e não se meta no meu relacionamento. Simples e bastante razoável se você me perguntar. No início ela aceitou, ajudava a limpar, cozinhava algumas refeições, agia como se tivesse tudo sob controle. Hailey não estava muito animada, mas confiava que eu cuidaria disso. Olhando para trás, parecia demais uma atuação da parte dela. Então começou com seu pequeno show claro, apenas com coisas pequenas. Comentários sutis, eram comentários como: "Nossa, ela realmente confia em você, hein? Provavelmente nunca ouviu as histórias sobre você na faculdade. Só digo, você era um selvagem naquela época." No início deixei passar, eu não era um santo na faculdade. Claro, bebia, saía tarde algumas vezes, mas não era um mulherengo, não era irresponsável. E o mais importante, não era infiel a ninguém, especialmente não a Hailey. Eu nem a conhecia até depois dessa fase da minha vida. Atribui isso ao fato de Megan ser amarga. Ela sempre teve uma maneira de manipular as coisas para se encaixarem no drama que vive. Eu deveria ter previsto o que estava por vir. Hailey começou a fazer perguntas estranhas, no início sutis, como se não quisesse me ofender ou dizer algo que me acusasse de algo. Ela dizia coisas como: "Você era diferente então? Alguma vez pensou que não era o tipo de pessoa que está em um relacionamento?" Na primeira vez deixei passar com uma risada, mas na segunda vez, depois na terceira eu entendi. Alguém estava colocando coisas na cabeça dela. A confrontei diretamente. Ela hesitou. Depois admitiu que Megan havia mencionado algumas coisas. Que eu era um destruidor de corações na faculdade. Que não conseguia manter minhas calças fechadas. Que eu tinha um tipo de garota e que Hailey não era esse tipo. Que ela era apenas a aposta segura para mim. Primeiro, isso era um completo absurdo. E segundo, eu nem sequer morei na mesma cidade que Megan durante a faculdade. Ela estava brincando de casinha com o marido perdedor enquanto eu me matava de trabalhar em outro estado. Era pura invenção criada do nada. E Hailey estava escutando isso. Megan agia completamente normal comigo, brincando, assistindo televisão, cozinhando, como se não estivesse tentando destruir meu relacionamento pelas minhas costas. Decidi que precisava me adiantar, mas o ponto de ruptura chegou ontem à noite. Encontrei um diário parcialmente escrito que Megan deixou aberto na mesa de centro. Normalmente respeito a privacidade, mas ela estava ficando na minha casa e fazendo uma bagunça. Eu não ia dar mais chances a ela. No diário ela escrevia sobre como estava protegendo Hailey, como a estava salvando de uma decepção porque eu nasci para trair e não sabia como amar alguém. Ela realmente se achava uma heroína em uma história. Realmente pensava que estava fazendo a coisa certa. Tirei uma foto disso por precaução, porque nunca se sabe. Quando Hailey chegou em casa mostrei a ela. Disse diretamente que se ela estava duvidando de mim por causa de Megan precisávamos conversar sobre isso agora antes que as coisas piorassem. Hailey pareceu querer vomitar. Disse que precisava de tempo para pensar. Agora estou aqui escrevendo isso, me perguntando o que diabos vai acontecer com ela. Não vou deixar minha irmã destruir minha vida porque ela não sabe lidar com a dela. Estou dando espaço para Hailey, mas Megan tem menos de 24 horas para arrumar suas coisas. Ela cruzou uma linha da qual não há volta. Edição. Porque algumas pessoas parecem estar entendendo errado sobre Hailey. Deixe-me esclarecer as coisas. Entendo como pode soar de fora como se ela fosse uma namorada insegura e ingênua que pode ser manipulada só porque minha irmã sussurrou algumas coisas no ouvido dela. Hailey não é assim. Ela provavelmente é uma das pessoas mais seguras de si que já conheci. Ela não é do tipo que fuça telefones, fica brava por acusações sem fundamento nem deixa ninguém, seja família ou não, brincar com a cabeça dela tão facilmente. Mas ela também é inteligente o suficiente para saber quando é melhor perguntar em vez de supor. Essa é a diferença. Ela não veio até mim me acusando de nada. Não começou o drama, só queria esclarecer seus pensamentos porque a situação cheirava mal. E sinceramente, ela não estava errada. Algo não estava certo. Hailey é o tipo de pessoa que se defende e defende as pessoas que ama. Isso é parte do porquê estou compartilhando
compartilhando tudo isso, não porque eu ache que ela é fraca, mas porque sei que ela é forte o suficiente para lidar com a verdade e defender sua posição quando necessário. Se os papéis fossem invertidos e uma das minhas amigas chegasse a mim sussurrando que eu tinha algum segredo obscuro que nunca me contou, eu também teria perguntas. Isso não significa que eu acreditaria cegamente, significa que eu iria direto à fonte e teria uma conversa real como um adulto, que é exatamente o que Riley está fazendo. Megan subestimou Riley ao pensar que poderia enredá-la tão facilmente. Riley não é um peão e definitivamente não é alguém que você pode virar contra mim com algumas mentiras. Se alguma coisa, toda essa situação só está nos tornando mais fortes e Megan está prestes a aprender isso da maneira mais difícil. De qualquer forma, só queria deixar isso claro antes de postar alguma atualização. Agradeço às pessoas que entendem. Atualização. Antes de mais nada, sou daquelas pessoas que agradecem quando alguém se dá ao trabalho de ler minha história. Agora, deixe-me contar a atualização. E acreditem, é boa. As coisas em casa depois da publicação não estavam bem. Megan continuava rondando, fingindo cuidar dos próprios assuntos, mas era óbvio que só estava esperando o momento perfeito para atacar de novo. E teve que ser paciente porque esse momento chegou no segundo em que Riley apareceu na minha casa. Quando Riley chegou, tudo parecia normal no início. Ela entrou sorrindo, me cumprimentou com um abraço e me beijou na bochecha como sempre. Mas quando seus olhos viram Megan sentada no sofá, algo mudou. Foi mais como um completo incômodo. Riley sentiu a tensão no instante e Megan nem sequer tentou esconder seu desconforto. Estava fingindo olhar para o celular, mas a cada poucos segundos levantava os olhos lançando olhares para nós. Não disse nada. Riley não é boba. Percebeu imediatamente, e a conhecendo sabia que não deixaria isso passar. Como eu esperava, Riley não recuou. Sentamos no sofá, pedimos comida, nos preparamos para relaxar e jogar videogames, mas Megan não conseguiu deixar as coisas ficarem calmas por muito tempo. Esperou exatamente o momento em que eu fui para a cozinha e então fez seu movimento. Mais tarde Riley me contou o que aconteceu. A abordagem de Megan foi clássica, toda doce tentando fazer como se estivesse apenas preocupada. Colocou um sorriso falso e fingiu querer ter uma conversa sincera dizendo a Riley que tinha preocupações sobre mim. Claro, ela não estava realmente preocupada comigo, só estava tentando fazer Riley engolir a história distorcida que havia inventado. Megan começou com um monólogo longo e complicado sobre meu suposto passado obscuro, tentando me pintar como alguém emocionalmente instável. Disse que eu era um mentiroso desequilibrado e que estava fingindo amar Riley. Chegou a insinuar que Riley era jovem e ainda podia sair do relacionamento antes que fosse tarde demais. No entanto, Riley não reagiu como Megan esperava, a deixou falar permitindo que cavasse sua própria cova. Riley ficou ali sem dizer nada até que finalmente Megan ficou sem forças. Foi quase como se Riley estivesse dando corda suficiente para ela se enforcar sozinha. Depois que Megan terminou seu discurso, Riley ficou quieta por um momento. Então, para a surpresa de Megan, Riley simplesmente riu, o que deixou claro que estava completamente ciente do quão ridícula Megan soava. Riley nem sequer conseguiu evitar zombar dela por tentar vender uma história tão ruim. Riley não se conteve. Disse a Megan que se ela realmente pensava que Riley acreditaria nela, estava gravemente enganada. Depois de passar anos comigo, Riley sabia exatamente quem eu era e as mentiras que Megan estava dizendo nem sequer chegavam perto de fazê-la duvidar. Sim, algo a fez perceber o quão profundamente Megan havia conspirado para criar drama onde não havia. Riley a chamou de ciumenta, amarga e incapaz de ver que eu era feliz com outra pessoa. E Riley não parou por aí. O rosto de Megan ficou vermelho como um tomate. Passou de se sentir arrogante e segura completamente envergonhada. Ela procurou uma desculpa, tentando voltar atrás e afirmar que só queria ajudar, que não tinha mais intenções. Mas Riley não acreditou nela nem por um segundo. Sem outro lugar para ir, Megan fez o que faz de melhor. Correu para o quarto batendo a porta atrás de si. Riley, por outro lado, permaneceu calma. Depois, quando voltei, fez uma piada sobre como eu lhe devia sorvete por não ter dado um soco em Megan naquele momento. Eu já sabia que Riley podia se defender, mas quando ela me contou tudo o que aconteceu, honestamente fiquei surpreso. Ela não estava apenas me defendendo, estava deixando claro que ninguém, nem mesmo minha irmã, poderia nos separar. Mais tarde naquela noite, Megan enviou uma longa mensagem de texto para Riley tentando se desculpar por ter exagerado e dizendo que estava apenas sendo protetora. Riley não respondeu. Na manhã seguinte a bloqueou em todos os lugares sem explicação e sem drama. Desde então Megan tem evitado nós dois. Ela sabe que não pode fazer mais truques sem parecer ainda mais patética do que já é. O período de 24 horas já passou, o que significa que ela foi expulsa de casa. Eu não diria que ela saiu por conta própria. Custou um pouco de trabalho para ela sair daqui. Atualização 2. Bem, se passaram alguns dias e as coisas estão como tem estado nesses dias depois que Megan fez aquele comentário tão desdenhoso a Riley, que aliás, lidou como uma chefe. Percebi que apenas expulsá-la não ia funcionar, ela poderia continuar tentando fazer coisas. Eu não ia permitir que minha irmã continuasse em sua cruzada estúpida, mesmo que Riley não fosse acreditar nela. Depois que Riley saiu de casa, liguei para Megan. Disse que sabia exatamente o que ela havia dito. Disse que ela havia cruzado completamente a linha e disse claramente: mais uma dessas e você fica sem irmão, sem mais ajuda de nenhum tipo. Você pensaria que uma mulher adulta se desculparia ou pelo menos daria o braço a torcer, certo? Pois não, Megan se reafirmou, reclamou que eu já a havia expulsado e agora ela tinha que dormir em um sofá pequeno na casa de um amigo, que isso demonstrava quem eu era e como Riley merecia saber quem eu realmente era. Perguntei se ela achava que estava protegendo Riley de mim. Ela não tinha nada, apenas insultos vagos e histórias pouco coerentes que não faziam sentido. A conversa terminou com ela desligando o telefone como uma adolescente. Pensei que era tudo por aquela noite e estava errado. Na manhã seguinte, Riley me enviou uma mensagem que me fez ferver o sangue. Ei,
Por que sua irmã me mandou uma mensagem ontem à noite? Aparentemente, depois da nossa discussão, Megan ficou completamente louca enviando a Riley uma enorme parede de texto do celular do amigo dela. Não se tratava mais apenas de comentários desdenhosos. Desta vez ela enviou provas falsas. Fotos antigas de quando eu estava na faculdade em alguma festa, literalmente de publicações públicas do Instagram que Riley já tinha visto antes, e teceu uma história absurda em que eu estava escondendo meu verdadeiro eu e não podia ser fiel. Ela até arrastou minha ex-namorada para tudo isso, uma garota com quem namorei por uns 3 meses do primeiro ano tentando fazer soar como se eu fosse um infiel serial. Foi desesperador e patético. Riley me enviou capturas de tela de tudo. A resposta dela para Megan foi curta e brutal. Você deveria ter vergonha. Se você realmente se importasse com seu irmão, apoiaria a felicidade dele, não tentaria sabotá-la. Apague meu número. Deus, eu amo essa mulher. Neste ponto Megan havia oficialmente cruzado uma linha da qual não podia retornar, então fiz o que tinha que fazer. Empacotei as coisas que ela havia deixado para trás quando foi expulsa em maus termos e as deixei cuidadosamente desarrumadas ao lado da porta. Não queria chutá-las de novo se ela tivesse que sair. Finalmente liguei para ela para dizer que podia passar para pegar suas coisas, mas ela não atendeu. Então deixei uma mensagem. Finalmente ela apareceu. Tentou se fazer de vítima com lágrimas e culpa. Todo o teatro, dizendo que minhas coisas estavam todas jogadas para fora e tudo porque ela tentou ajudá-la. Você vai se arrepender disso quando ela partir seu coração? Eu disse. Você está se arrependendo de ter mordido a mão que te alimenta? Se você se preocupava com suas coisas, ao menos teria esperado para levá-las antes de tentar arruinar meu relacionamento de novo. Ela pegou suas coisas e saiu numa tempestade de murmúrios passivo-agressivos. Mas minha atualização ainda não terminou. Ainda faltam 2 dias. Depois minha mãe me ligou. Aparentemente Megan foi direto para a casa dela chorando sobre o quão frio eu fui e como a coloquei na rua. Minha mãe estava chateada, obviamente. É mãe, dói ver os filhos brigando. Mas quando expliquei tudo e enviei as capturas de tela que Riley me deu, ela ficou realmente revoltada. Ela se desculpou por sequer me questionar e disse que Megan precisava de um choque de realidade sério. Meu pai não foi tão indulgente. Ligou para Megan e disse claramente que ela havia envergonhado a família e que não era bem-vinda em sua casa até se desculpar comigo e com Riley. Então agora Megan está basicamente em autoexílio. Não se desculpou e mal me mandou uma mensagem. Só um patético. Espero que você seja feliz. Não sei o que Riley vê em um cara com cara de peixe como você. Deixei no visto. Enquanto isso Riley e eu estamos bem. Melhor que bem, honestamente, ter todo esse drama de alguma forma consolidou ainda mais as coisas entre nós. Então minha irmã tinha um pouco de razão, embora não fosse por essas intenções. Riley já estava falando há um tempo que queria se mudar oficialmente e depois de tudo isso senti que era o momento certo. Então sim, ontem assinamos um contrato de aluguel juntos. Lugar novo, novo começo, sem goblins caóticos morando de graça. Nos mudamos em 2 semanas. Atualização 3. Antes de começar, quero agradecer que haja pessoas inteligentes, de bem e do lado certo, porque também recebi comentários de gente tão desequilibrada quanto Megan, pessoas que leram minha história e buscaram alguma frase para me atacar. Como que no final Megan ajudou meu relacionamento porque o tornou mais forte e que estou fazendo drama por nada. Bem, para você tenho algumas palavras. Primeiro, o relacionamento está mais forte porque Riley não é influenciável. Isso é positivo e adoro que não seja, mas não tira o fato de que minha irmã tentou destruir minha vida. Segundo, se você pensa que minha irmã estava me ajudando, é hora de você ir ao médico rapidamente. O giz de ser alojado no cérebro não te deixa pensar. Mas enfim, basta de dar importância a gente que opina porque é de graça, deixando a inteligência guardada em casa. Depois que nos livramos de Megan, as coisas realmente ficaram boas por um tempo, o que mostra qual era o problema. Riley e eu estávamos simplesmente normais. Também conversamos mais sobre o assunto. Riley admitiu que, embora nunca tenha realmente acreditado na besteira de Megan, ouvir todo aquele barulho repetidamente a havia afetado um pouco, não porque ela pensasse que eu era culpado, mas porque a fez se perguntar por que Megan era tão obcecada por isso em primeiro lugar. É justo, quando as pessoas começam a espalhar rumores sem nenhum benefício para elas, geralmente é algo pessoal. Pensei que poderia haver um incesto emocional ou algo assim, o que me causou mais nojo do que você pode imaginar, não só porque é minha irmã, mas porque ela é a pessoa mais aproveitadora que já conheci. Enfim, aproximadamente uma semana depois Riley recebe uma ligação da minha mãe, o que foi estranho. Elas se dão bem, mas não é como se estivessem se ligando só para conversar. Pude notar que algo não estava bem pela forma como o rosto de Riley se tensionou quando atendeu. Aparentemente Megan foi chorar para meus pais. Bem, suponho que principalmente para minha mãe de novo. Não por tê-la expulsado, não por tê-la maltratado, mas inventou uma história completamente nova dizendo que Riley me controlava, me isolava e tentava me colocar contra a família. Em outras palavras, Megan percebeu que me atacar não estava funcionando, então agora ela virou para fazer Riley ser a má. Só fiquei sabendo porque depois que Riley desligou ela me contou tudo sem hesitar. É assim que trabalhamos, sem segredos e sem jogos. Imediatamente liguei para minha mãe. Minha mãe atendeu e assim que toquei no assunto ela ficou na defensiva dizendo que Megan estava emocional e só estava tentando cuidar de mim. Perguntei diretamente se ela realmente acreditava que Riley era controladora ou manipuladora. Minha mãe tentou fugir da pergunta, mas pude notar que Megan havia plantado sementes e elas começaram a crescer. Fiquei com raiva. Não vou mentir. Por que diabos? Eles conhecem Megan e como ela é.
Da última vez viram através de suas mentiras e não se importaram. Minha melhor suposição neste ponto é que Meghan tanto assediou minha mãe que ela decidiu fazer isso só para se livrar de Meghan, mas sei que meu pai não concordaria com isso. Não contei para ele porque isso traria mais drama por parte dos meus pais e acho que ele ficaria bem sem saber de nada. Mas voltando ao que eu estava dizendo, Hailey nunca me isolou de nada. Na verdade, ela sempre me encorajou a manter-me perto da família, mesmo quando são difíceis. Terminei a ligação dizendo à minha mãe que sou um homem adulto. Se eles realmente tinham um problema com Hailey, podiam falar comigo diretamente, não fazer campanhas de sussurros como se estivéssemos no ensino médio. Hailey, sendo Hailey, manteve a calma. Me disse: Você não é responsável pelo comportamento deles, apenas pelo seu. Foi então que percebi algo grande. Todo esse tempo Meghan não estava apenas tentando arruinar meu relacionamento, estava tentando garantir que continuasse sendo relevante na minha vida, mesmo que tivesse que queimar todas as pontes para isso. A gota d'água chegou alguns dias depois. Hailey e eu estávamos na festa de aniversário de um amigo em comum, evento normal, pessoas que conhecemos há anos. Adivinhe quem apareceu? Meghan, mas o pior é que ela não foi convidada, ficou sabendo pelo Instagram. No início ficou meio afastada perto do bar. Depois, quando Hailey e eu estávamos do outro lado da sala conversando com os amigos, Meghan se aproximou de um grupo de conhecidos em comum, pessoas que não sabiam toda a história, e começou a falar mal de Hailey. Eu nem ouvi de primeira mão. Um dos meus amigos, Tom, ouviu e veio direto me avisar. Ele disse: Cara, sua irmã está fazendo Hailey parecer uma garota grudenta. Caminhei direto até Meghan e disse claramente: Isso tem que parar agora mesmo. Disse que se ela alguma vez aparecesse de novo sem ser convidada, se alguma vez tentasse envolver meus amigos ou minha namorada, nós iríamos envolver advogados. Não me importa que seja minha irmã, isso acabava ali. Ela tentou usar a carta do "só me preocupo com você" mais uma vez. Eu disse: Se você se preocupa, preocupe-se de longe. Hailey e eu fomos embora depois disso só para evitar que as coisas piorassem. Desde então não houve mensagens nem ligações, nada de Meghan. Não sei qual será o próximo movimento com minha família. Obviamente Meghan deixou minha mãe meio que acreditando na versão dela dos fatos, mas por enquanto estou me concentrando em manter as pessoas que merecem estar na minha vida dentro dela. Hailey nunca fez com que isso fosse uma escolha entre ela e minha família. Ela me disse que essa é minha decisão, o limite que eu devo pôr, e é exatamente por isso que estou escolhendo ela. Atualização 4. Achei que devia uma atualização a todas as pessoas que ficaram acompanhando toda essa situação ridícula. Alguns dias depois de todo o drama da aparição não convidada, comecei a receber mensagens de amigos e conhecidos da família. Começaram a encher meu telefone com mensagens vagas como: Ei cara, ouvi umas coisas loucas. No início nem liguei os pontos. Pensei que talvez alguém do ensino médio que eu conhecia tinha sido preso ou algo assim. Mas não. Acontece que Meghan estava ocupada contatando todos que conseguia pensar, antigos vizinhos, amigos da família e parentes distantes que ela não via há séculos. Ela contou a eles que eu era instável, que era abusivo emocionalmente e até disse que eu era perigoso e que Hailey tinha medo de ir embora. Nada disso fazia sentido para as pessoas que realmente me conheciam, mas vocês sabem como é. Os rumores se espalham mais rápido que a verdade. Hailey viu as mensagens que eu estava recebendo e me chamou para conversar. Ela disse: Claro, não podemos viver assim, não com ela sempre à espreita. E ela estava certa. Eu fiz uma ameaça a Meghan que ela decidiu não ouvir, e ameaças só são úteis se você estiver disposto a cumpri-las. Ligamos para um advogado e agora estamos processando minha irmã tanto por difamação quanto por assédio. Vai ser uma ação por danos financeiros, mas também vamos exigir uma ordem de restrição que a impeça de falar sobre nós. Está apenas começando e já me causa estresse. Tenho ansiedade porque gostaria de ter isso em minhas mãos logo para que ela se cale de uma vez por todas. O bom é que enquanto ela continuar falando, melhor será para o nosso caso. Estamos buscando todas as evidências possíveis e enviando para meu advogado. Atualização 5. A primeira coisa que conseguimos foi uma ordem de restrição, que também foi rapidamente ignorada. Meghan decidiu violá-la para tentar raciocinar conosco e parar com essa loucura, segundo as palavras dela. Mas quando vimos que era ela, minha proposta foi chamar a polícia. Mas Hailey disse para eu fazer isso enquanto ela saía para falar cara a cara. Meghan não estava esperando por Hailey, então ficou surpresa quando ela saiu. Elas começaram a discutir e Meghan disse a Hailey que tudo que eu estava fazendo com ela era uma clara demonstração de que eu não era alguém em quem ela pudesse confiar. Para Meghan, eu estava tentando calar as pessoas que queriam alertá-la. É engraçado que dependendo de quem você perguntar a minha irmã, ela tem uma resposta diferente e um vilão diferente. Hailey disse para ela se calar de uma vez por todas e cuidar da própria vida, mas Meghan quis escalar ainda mais as coisas. Começou a dizer a Hailey que se ela tinha medo de me deixar ou o que fosse podia contar com ela, que ela a protegeria. Então a pegou pelo braço e tentou levá-la, mas Hailey se soltou e a afastou com um único empurrão que a fez cair. Depois disse para ela não tocá-la novamente ou ela deixaria o rosto dela como uma fruta machucada. Meghan gritava que só queria ajudar e que Hailey era tão violenta quanto eu. Finalmente a polícia chegou e explicamos tudo. Não demorou muito para levarem, onde passou 30 dias. Agora você pode se perguntar se depois de sair ela tentou alguma coisa. A realidade é que não, mas isso porque meu pai agiu novamente. Depois que ela saiu, foi direto para a casa deles para tentar ficar. E embora minha mãe estivesse aberta à possibilidade, meu pai negou a entrada categoricamente. Ele também disse para ela deixar seu irmão e a namorada em paz. E embora ela olhasse para minha mãe para ver se ela ajudava, minha mãe acabou dizendo que o melhor era ela se afastar por um tempo e parar de me incomodar. Depois disso vieram as outras ações judiciais, que foram um pouco mais lucrativas. Graças à prisão dela,
ela terá que nos compensar com uma quantia que não vou revelar. E eu pensamos que talvez pudéssemos usar para decorar nossa nova casa e guardar o resto para mim. Essa foi a coisa mais satisfatória da minha vida. Tudo bem que não foi nada agradável vivenciar isso, mas vendo como terminou não posso reclamar. Se minha irmã tentar alguma coisa passará muito mais que 30 dias presa, mas confio que ela aprendeu a lição. Mas além disso, tem o dinheiro. Dinheiro sempre é satisfatório, especialmente quando vem de pessoas que merecem pagar pelas coisas que fizeram. Então tudo ficou quieto desde a prisão dela. Já se passaram meses desde então e não tivemos uma única notícia dela. Nada, nem mesmo quando obtivemos os resultados da ação judicial há algumas semanas. Provavelmente ela encontrou outra pessoa para sediar. Se você encontrar alguém dizendo que uma mulher chamada Megan, divorciada, está tentando arruinar seu relacionamento, pode ser que ela esteja aprontando. Pelo menos será bom ler essas coisas e não ser o protagonista da história pela primeira vez. Também espero que este possa ser o final da minha.